Estou aqui sob o ponto de vista acadêmico, estritamente acadêmico e não exatamente empresarial, mostrando que os nossos grupos de pesquisa vêm trabalhando na universidade. Então, esse é o convite que a gente faz para começar a verificar como a gente tem trabalhado alguns temas, né? Então, a minha apresentação ela é complementar ao que a Helena falou, exatamente para não ter repetições, e a gente vai pegar em alguns pontos principais, falando sobre essa nova perspectiva da governança, ou, de certa forma, como a Helena falou, todas aquelas as crises que vieram acontecendo, vêm trazendo mecanismos, e esses mecanismos chegaram na governança, não são suficientes, a maturidade vai vindo com o tempo, e aí novos mecanismos são necessários. Então, a gente tem alguns mitos, né? E esses são os mitos que estão sendo vencidos aos poucos, né? Que há anos que fazemos assim, e, portanto, parece que daquele jeito sempre vai funcionar. Isso não é verdade, né? Isso é uma confissão que o sistema tem falha, né? O sistema faz assim, está confessando. A responsabilidade dividida significa que ninguém é responsável. Isso tem a ver com compliance e accountability. Né? O que não é medido não é gerenciado. Aí a minha parte forte de formação matemática, concordo. Eu tenho que entender que eu não é número, não estou falando de número, estou falando de como medir as coisas. Não estou falando de números, são coisas distintas, né? Mas pode ser pensado da mesma forma, né? Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. E a gente agora começa a dizer que, se eu tomo uma decisão, essa decisão ela tem que ter uma justificativa. E que seja baseado em dados, né? Em elementos. Então, aí vem a governança pública. Eu coloquei o conceito aqui, mas para falar de uma palavra, que são os mecanismos, que é aí que entra os princípios. Toda vez que eu vou falar de mecanismos para que eu tenha uma governança, uma gestão, né, ou definir um projeto, ou fazer um projeto funcionar, eu tenho que ter mecanismos. Esses mecanismos eles são baseados em alguns princípios, e esses são os princípios que a gente fala: integridade, legalidade, responsabilidade, né, transparência, impessoalidade, né? Então, esses princípios é que vão reger o que a gente faz, de certa forma. Tanto do ponto de vista privado, como do ponto de vista público, é claro que, como público, a gente tem uma vivência melhor no público, então a gente compreende muito melhor o que é essa legalidade dentro do público, né? um pouco menos do privado, mas as nossas leis elas não são à partes, ou não estão fora de contexto. Não, o que tem são as pessoas, né, como a gente fala, que sempre tem uma interpretação alternativa, ou um pouco diferenciada daquilo que tem a ver com os princípios. Então, eu ler, ou eu entender uma lei, a nossa própria Constituição, por exemplo, precisa ser modificada? Não. Eu preciso ler com os princípios adequados, e aí sim eu consigo efetividade. Então, na verdade, aqui eu tenho um quadro temporal que pode ser pensado exatamente aquele quadro temporal que a Helena trouxe, falando dos momentos de crises, e a gente vê que as leis elas acompanham esses momentos, né? Um pouco tem um tempo assim, um delay, mas elas acompanham exatamente porque elas vêm estruturar aquilo que é necessário. Falando sobre esse controle, então, estou falando de sistema de controle interno. O sistema de controle interno, ele é interno à organização, mas ele tem um reflexo para a sociedade. E, pensando em empresa privada, dos nossos acionistas, ou seja, como é que eu gero uma confiança nessa estrutura de governo de uma organização? Então, um mecanismo que a gente vai abordar aqui é o sistema de controle interno. Ele tem dois mecanismos básicos, que é o interno, o controle interno e o controle externo. Basicamente, numa empresa privada, o controle externo ele pode ser feito pelos acionistas, tal, né? No setor público, o nosso controle externo é feito pelos nossos órgãos reguladores. E eu coloco ali que nós, ultimamente, temos um controle externo diferenciado, que é a sociedade. Hoje, a sociedade exerce um controle externo extremamente importante. Muitas das ações que hoje a gente vê
refletir na política, por exemplo, ela vem de um controle social, um controle externo da sociedade, e não exatamente do controle externo do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, por exemplo. Então, é importante ver esse contexto dos controles, né? E aí a gente percebe ali, focando no setor público, que quando eu estou falando de controle interno, eu estou falando, então, de risco de resultado. Vamos falar dessa forma. Por quê? Porque eu tenho risco na própria liderança, nos próprios projetos, nas próprias estratégias e, como a Helena falou, nos próprios controles. Aparentemente, eu tinha tudo formalizado. O controle era estabelecido, mas não era efetivo. Por quê? Porque não existia os elementos de premissa, que eram os princípios que a gente falou aqui de conduta, né? Então, esse sistema de controle interno, ele é aquilo que a gente espera de necessidade. E aí, claro, virou, então, sob o ponto de vista de controle, estabelecer, de fato, os princípios. É muito estranho a gente pensar numa evolução da sociedade que eu precise colocar uma lei para estabelecer o princípio que eu preciso usar. Isso é uma falta de crescimento, né? Então, a gente vê ali que a lei estabelece agora os princípios. Então, as novas leis, os decretos novos que falam de governança pública, eles vão estabelecer os princípios que têm que ser lidos, né? E aí vem também com os processos, com as crises que aconteceram. Então, legalidade, economicidade, razoabilidade, proporcionalidade, transparência, integridade, responsabilidade. Ou seja, não adianta ter só o compliance. Não adianta dizer que eu estou falando só com a lei. Não, é muito além disso. Claro, nós já temos aí um viés de interpretação da sociedade, né, dos próprios organizações. Não, o compliance... Não é só isso. O compliance é um dos itens. Você não está entendendo. Tem mais princípios que têm que ser levados em conta. Compliance é um deles, né? Mas, claro, tem que começar de algum lugar, isso é uma questão de maturidade, e a gente precisa, de certa forma, entender essa evolução. Então, garantir boas práticas, isso é extremamente importante. Como é que eu vou garantir boas práticas? Não é ter uma lista de boas práticas, é garantir, estabelecer, manter, monitorar. É isso que a gente está falando, né? E aí tem os mecanismos que são conhecidos já, né? Desde as crises, a gente vem de algumas metodologias, eu vou falar aqui de duas claras, né, que tem aí os controles, como é que eu vou estabelecer, mas duas que são o COSO, que tem lá o ambiente interno, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliações de riscos, isso para cada elemento dentro da organização. A gente vê que é um lastro de elementos que eu tenho que fazer. A gente tem uma ISO, ontem a gente foi falado aqui das ISO, né, de gestão do conhecimento, mas também tem a ISO de gestão de risco, tem a ISO de gestão da inovação, todas elas agora fundamentadas nos princípios aqueles que o que a gente comentou aqui atrás. Então, na verdade, metodologia já tem. Eu tenho aqui o ciclo das etapas da metodologia, independente se eu vou usar COSO, se eu vou usar ISO, se eu vou usar o Orange, se eu vou usar uma outra metodologia qualquer, eu tenho que ter uma metodologia de aplicação e entendimento, e esse é uma delas, por exemplo, que eu coloquei aqui, que é o que a gente tem usado no nosso grupo de pesquisa lá, o IGTI, né, e no Engine, que a gente usa essa metodologia de análise dos processos para mitigar riscos, mitigar erros e ter as boas práticas estabelecidas. Claro, como matemático, eu tinha que trazer uma tabelinha de probabilidade de impacto, né, só para saber que existe uma formalização que tem que ser feita, né, para a gente entender o que é apetite ao risco, né. Evidentemente que nem tudo que eu vou fazer em processo de inovação, de fato, não tem risco. Não, eu tenho, mas eu tenho que saber como é que eu entendo e tenho esse apetite ao risco. Apetite ao risco é saber fazer essa tabela e saber falar quando é que eu tenho que ter mecanismo de controle ou não desse risco. Então, eu tenho que saber estabelecer. Isso é uma prática, é uma atividade, a maturidade vai levar a ter eficiência nesse processo, mas, de qualquer forma, existem metodologias, né? Eu não tenho que ficar preocupado em dizer, não, é complexo, eu não vou fazer. Não, não é complexo. Ela é uma metodologia que tem que ser adotada, e, como metodologia, tem que ter um aprendizado.
Observe que a metodologia ela apresenta uma importante ação, que são as 3 linhas de defesa. Eu sempre digo que o sistema de controle interno ele vem para favorecer a organização, proteger a pessoa. Então, vai favorecer a organização por estar atuando sobre os princípios da legalidade, sobre economicidade e tal, e proteger as pessoas, por quê? Porque dentro daqueles mecanismos, daqueles mecanismos que a governança atua, ele tem feito todos os passos para não ter a responsabilidade efetiva. Hoje a gente brinca muito do CPF, né? Quem assume qualquer cargo, a gente tem um CPF vinculado, e essa é a única forma que a gente percebe de que o CPF tem uma certa forma de proteção, que são as 3 linhas de defesa que a gente fala do sistema de controle interno. Estou falando en passant, tá, gente? Porque todos esses elementos são elementos de pesquisa. Hoje eu tenho um aluno de doutorado trabalhando exatamente com esse desenho, então não são coisas alheias ao que a gente está fazendo. A academia está trabalhando fortemente com essas metodologias. Por quê? Porque a gente entende que é uma questão de tempo e maturidade para que sejam aplicadas adequadamente, que se minimize o risco. Observe que a gente falou de governança, mas aparentemente tudo é interno à organização. Mas a gente lembra que, para que a governança ocorra, eu tenho que ter confiança. E eu só vou ter confiança em trabalhar com outras organizações para ter uma governança, por exemplo, sobre uma inovação, numa rede de organizações, se eu tiver todas elas trabalhando com os princípios e com certa maturidade dentro da sua organização. Então, esse quadro ele resume bem esses princípios de maturidade, de como é que eu vou falar de governança, passa pela gestão, até chegar ao controle dos riscos internos de cada organização, né? Então, para fechar, rapidamente, eu falo aqui, a professora Helena já falou sobre o entendimento de que a inovação ela tem que ser sempre um elemento de chamada de atenção, e a educação não pode sair. Aqui a gente trabalha com educação, mas a gente fala muito do conhecimento, porque a gente não acredita que não tenha nada inovador se não tem conhecimento novo. E isso passa, obviamente, pela educação, né? A educação é a base, né? Então, a gente frisa que, de fato, a gente precisa ter um conhecimento muito regrado. E, para que aconteça isso, eu tenho que ter os ambientes de aprendizagem. Então, a gente frisa que um processo de inovação ele é efetivo se eu tiver um ambiente de aprendizagem adequado dentro da organização. Se eu não tenho um ambiente adequado de aprendizagem, não exatamente um ambiente de inovação, porque é consequência a inovação acontecer se eu tenho esse ambiente adequado. E, claro, trabalhar com os riscos. O trabalho com os riscos, por exemplo, eu até estava conversando agora nos projetos que a gente tem feito, de falar assim, não, vamos brincar de fazer a tabela de riscos. Por quê? Porque isso dá maturidade a entender cada passo daquilo que eu estou fazendo. A gente tem gestão de projeto, mas gestão de projeto, analisando cada passo, os seus riscos, nós não temos ainda efetividade. Então, a gente precisa ter efetividade na análise de cada passo dos processos, tá? Isso é maturidade, gente, né? Eu preciso de uma metodologia ágil? Preciso, desde que já esteja incorporado nessa metodologia, nessa agilidade que a gente fala, os princípios adequados de interpretação. Caso contrário, eu posso cair no erro de achar que o desenho está adequado, mas a efetividade do desenho, daquela metodologia, não está incorporada na organização. Por isso, o processo de aprendizagem. Era isso. Espero que eu tenha trazido alguns elementos para que a gente possa, na academia, discutir cada vez mais. Obrigado.